muito prazer. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a doutora Márcia Ferraz, sou dentista, sou especialista em prótese dentária e estética. E ao meu lado está aqui o doutor Gabriel. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem. É meu marido, dentista, especialista em cirurgia e implantodontia e tratamento de canal. E está começando agora mais um programa Implante um Novo Sorriso, um programa que está aqui na Rádio Vibe Mundial já há 9 anos. Né? Um programa que fala de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida e, é claro, né, gente, fala de odontologia. Então, de uma maneira bem simples, clara, objetiva, sempre com assuntos novos, temas diferentes toda semana. As dúvidas dos nossos pacientes nós trazemos também aqui, dos nossos ouvintes também, e assuntos do nosso dia a dia lá da clínica. E olha que tem assunto, né? Porque já são 30 anos e a gente gosta bastante de conversar com os nossos pacientes e a gente aproveita para trazer essas questões aqui para vocês a toda semana. São 30 anos de vida clínica, 30 anos de experiência, de dedicação a essa profissão que nós escolhemos para a vida nossa, para a nossa vida, né? Uma profissão que a gente ama, essa profissão que nós nos conhecemos, eu e o doutor Gabriel, que nós nos dedicamos nesses 30 anos e que, graças a ela, nós criamos os nossos filhos e nós somos gratos realmente por tudo que nós somos. Como eu disse aqui para vocês, nós trazemos sempre um assunto novo, um tema relacionado, à saúde bucal e bem-estar. Saúde bucal e qualidade de vida. Né? Essa relação. Tentando, de alguma forma, desmistificar essa odontologia, tentando mudar esse paradigma, que é essa odontologia cara, demorada, dolorosa. Não, tudo isso ficou para trás. E principalmente, né, aquela odontologia que é para poucos. Isso não mais. Que o acesso à odontologia é para todos, sim, e é para você também que está nos ouvindo agora. Eu digo isso para você e a gente vai te dizer como no decorrer do programa. Nós somos da Jade Odontologia, a nossa clínica odontológica. No final do programa, eu passo para todos vocês os nossos contatos, como chega até nós, como vocês conhecem um pouquinho mais do nosso trabalho, que são através das redes sociais, do Instagram, do Facebook, é só por Jade Odontologia, vocês conhecem o nosso dia a dia, até mesmo quem nós somos fora aqui da clínica, a gente mostra para vocês. E é isso. Se você gostou da gente, se você gostou do programa, anote, marca uma avaliação, vem conversar com a gente, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Lembrando que nós estamos aqui na Rádio Vibe Mundial em 2 horários por semana. Nós estamos todas as segundas-feiras, às 10h30 da manhã, e todas as sextas-feiras, às 16 horas. Então, eu faço um convite para todo mundo que nos ouve agora, assiste o programa. Eu tenho certeza que você vai gostar, assim como a gente gosta de fazer para vocês o programa semanal. Então, vamos lá, Gabriel, vamos para o tema de hoje que a gente trouxe para todos vocês. Então, como dizem, bora. Bora lá. Bora lá. Olá a todos, olá ouvintes, doutora Márcia, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, pelo seu carinho. Peço que fiquem sintonizados. Fizemos esse programa para você com muito carinho mesmo, como a doutora Márcia falou. E pode ser que o tema de hoje tenha tudo a ver com alguma dúvida sua, tenha tudo a ver com algum problema que você está passando. Nós, como a doutora Márcia disse, nós somos da Jade Odontologia e temos aqui diversas especialidades: prótese, estética, cirurgia, implantodontia e tratamento de canal. Atendemos todos os pacientes cardiopatas, gestantes, diabéticos, pacientes com comorbidades e com alterações sistêmicas. Contamos com a nossa experiência, equipamentos e recursos para tudo isso. E hoje eu vou falar de pacientes diabéticos.
E o que já foi na odontologia, quando você fala tudo isso, o paciente fala, não, mas gestante não pode tratar, não, mas diabético não pode tratar, né? Não, paciente cardiopata não pode tratar. Isso foi lá no passado, hoje a gente pode sim, e todo mundo pode ter acesso e deve, principalmente, né? Sim. São os pacientes que mais necessitam. Exato. Então, sobre pacientes diabéticos, né, a gente tinha, como a doutora Márcia falou, no passado a gente tinha aquele receio, aquele medo, nossa, como é que eu vou tratar de um paciente diabético? E hoje a gente lança mão de alguns recursos, né? Então a gente solicita para o paciente exames pré-operatórios para esses pacientes diabéticos, para ter esse manejo clínico, esses cuidados que a gente deve ter. O paciente tem que ter, sim, uma atenção especial. Se esse é o seu caso de diabetes, ou conhece alguém que faça esse convite, que no final darei todos os nossos contatos. A Márcia vai passar todos os contatos, o endereço, nossas redes sociais, para que venha nos conhecer. Estou certo que você vai se surpreender. Então vamos lá, quais são os exames que eu acabo solicitando, os exames pré-operatórios para os pacientes diabéticos? Quer paciente diabético tipo 1, paciente diabético tipo 2, o mesmo aquelas paciente que é diabético gestacional. E por que eu peço esses exames? Então imagina o paciente vai fazer uma extração, um implante, uma cirurgia paradontológica, uma biópsia. Quais são esses exames? Se tiverem alterados, o que eu devo fazer, como devo proceder, encaminho ao médico, resolvo o problema aqui mesmo, qual a conduta segura a tomar? Como é que é o pré, trans e pós-operatório desse paciente? Isso me deixa seguro em saber, eu solicitando esses exames laboratoriais, isso me deixa seguro em saber o que está acontecendo com esse meu paciente. E principalmente, o que eu digo sempre, me dá previsibilidade. Eu tenho aquilo exatamente o que pode acontecer com esse paciente, no caso de uma cirurgia, no caso de uma extração, o que pode acontecer com ele. É melhor a gente prever o que possa acontecer e não estar preparado para isso, do que a gente não ter esse cuidado. Então, se o paciente tem alteração sistêmica, tem essa diabetes descontrolada, enfim, acaba tendo mais cautela, enfim, o que eu devo fazer? E é sobre isso que eu vou falar. Eu falo isso porque eu quero transmitir para o paciente que o paciente, embora seja portador de diabetes, mas o paciente ele deve ser atendido com cautela, mas ele pode ser atendido, pode ser feito o tratamento odontológico de forma normal. É lógico que alguns manejos, alguns cuidados devem ser tomados, mas o paciente deve ser atendido. E, aliás, ele precisa fazer esse tipo de tratamento. O paciente diabético, ele já tem esse processo inflamatório que o diabetes causa. Então, é um paciente que corre graves riscos de ter alguns problemas. Normalmente a gente fala em paciente que tem diabetes, quando eu pergunto ao paciente, você tem diabetes na família? O paciente tem sempre a preocupação com hemorragia. Então ele sempre fala, não, eu não posso fazer uma extração porque eu posso ter uma hemorragia. Mas, enfim, o caso do diabetes não tem nada a ver com hemorragia. Hemorragia tem pacientes que têm alguma discrasia sanguínea, algum paciente que tem alguma deficiência, algum fator de coagulação, paciente que tem algum problema de plaqueta, diminuição de plaqueta, normalmente paciente oncológico tem essa diminuição de plaqueta. Então, o paciente diabético, esquece, o paciente não se preocupe, não é a questão dele, não é a questão da hemorragia. O paciente diabético, ele tem algumas questões de infecção, reparação no sítio cicatricial, são todas essas complicações. E é sobre isso que eu vou falar. O paciente que é portador de diabetes, muitas vezes ele está, aquela diabetes que não controla, então o médico dele acaba fazendo algumas alterações, alguns ajustes na metformina, ou na própria insulina, fazendo esses ajustes, e ele pode acabar desenvolvendo um quadro de uma hipoglicemia. O que é hipoglicemia? Aquela glicemia baixa de 70. 70 a gente considera no consultório como limite. Então, entre 70 e 90, o paciente está normal. Um paciente diabético de 70 e 90 o paciente está normal. 99, mas abaixo de 70 é o limite. 60, nem pensar. 60 ele já está desenvolvendo um quadro de hipoglicemia e que pode levar a uma intercorrência, uma emergência médica muito grave no consultório. Então, esses pacientes que são diabetes tipo 1, que são 100% dependentes da insulina, a gente acaba
tendo essas alterações rápidas na grade sistêmica, e a gente consegue detectar isso num simples exame de uma glicemia em jejum, que a gente faz com o glicosímetro, aquela picadinha no dedo do paciente, imediatamente, aqui no consultório, a gente consegue já detectar isso. O paciente está em 70, o que a gente faz? Acaba dando um suco para ele, alguma coisa mais doce, aguarda mais um pouquinho e faz a aferição de novo da glicemia. Normalizou, ok, o paciente está normal para fazer qualquer procedimento. Um outro ponto que é constante, quando o paciente está constantemente num quadro de hiperglicemia, aquela glicemia que está em 300, valores de 300, 400, aquele paciente que é completamente descontrolado, ele pode estar desenvolvendo um quadro grave que a gente chama de neutropenia, uma queda do número de neutrófilos. Neutrófilos são aquelas células que são importantes para a nossa defesa. E, portanto, esse paciente pode ter um risco maior de infecção no sítio cirúrgico. Então, quando eu falei de previsibilidade, é nesse caso que eu estou contando. Esse paciente, eu tenho é o paciente que corre o risco, eu sei que ele corre o risco de um quadro infeccioso e a gente se prepara para isso. A gente não opera nesses casos? Opera. E eu vou explicar lá na frente por que a gente faz isso de forma segura. Então, o paciente desenvolve essa neutropenia, por conta dessa hiperglicemia totalmente desregulada, 300, 400. A gente faz uma extração e o paciente apresenta uma infecção, um quadro de alveolite, uma dificuldade de cicatrização, de reparação tecidual. Então, a gente tem que tomar cuidado os pacientes que vão fazer cirurgias de enxerto, cirurgias de implantes, né, cirurgias que a gente fala paredodontônicas. Então, é muito comum os pacientes que são portadores de uma diabetes descontrolada ter problemas periodontais. E quais são os exames que a gente solicita para esses exames pré-operatórios para os pacientes que são portadores de diabetes? O primeiro exame que a gente solicita é o hemograma, exame básico que a gente tem para qualquer exame pré-operatório. Isso a gente solicita aqui não só para os pacientes diabéticos, mas para todos os pacientes que vão passar por algum procedimento de média ou grande complexidade. A gente acaba solicitando esse hemograma para a gente conhecer o paciente com quem a gente está lidando. Para a gente saber, muitas vezes esse exame acaba sendo um achado, a gente acaba encontrando um paciente que não sabe, mas ele está com uma pequena anemia, uma deficiência lá, ou está com algum quadro infeccioso, ou está com alguma alteração plaquetária. Enfim, o hemograma é um exame que acaba tendo para nós, mostrando para nós, três dados importantes, que é o eretograma, que é a primeira fase, é que a gente olha a fase vermelha do paciente. É nessa situação que a gente acaba observando se o paciente tem alguma anemia. E o que é comum no paciente que é diabético, ele normalmente acaba tendo uma leve anemia, né? Quer dizer, não são todos os casos, mas é comum aparecer o paciente com diabetes que tem uma leve anemia. E por que é isso? O paciente acaba, por conta de o paciente diabético, ele acaba tendo uma nutrição inadequada. São aqueles pacientes que se alimentam de qualquer coisinha, qualquer besteira. É aquele paciente teimoso, ele reluta ao tratamento, ele acaba sendo às vezes come resistente, come escondido, que, portanto, tem essa dieta inadequada, pobre em nutrientes, e, consequentemente, ele apresenta uma anemia. E a anemia acaba levando a uma reparação tecidual mais lenta, um comprometimento da reparação tecidual, então uma cicatrização dificultosa. Então, quando ele fala assim, eu tenho, sou pré-diabético, eu tenho diabetes, a minha cicatrização é ruim, na verdade a cicatrização é ruim porque, por consequência da diabetes, ele pode apresentar esse quadro de anemia ou um quadro de neutropenia, que pode desenvolver uma infecção. Enfim, ele tem uma dificuldade da reparação tecidual e não é o diabético que é causa por isso. No exame do hemograma, além do eretograma, a gente acaba observando a parte branca, o leucograma. E nesse leucograma que a gente nota o que a gente tem, as nossas células de defesa. Há pouco tempo, agora há pouco eu falei do paciente que acaba tendo o risco de uma neutropenia, esses pacientes são descompensados, e é nesse exame, não no leucograma, que eu observo isso. Então, o paciente que apresenta neutrófilos reduzidos, neutrófilos baixos, esse paciente corre risco de uma infecção.
Eu acabei esquecendo de falar, a gente considera como anemia um quadro de um paciente que está o HB, a hemoglobina abaixo de 6,6. Se a gente levar em consideração que a hemoglobina normal está em 12, então o paciente que está com 6,6, ele está desenvolvendo uma anemia grave, uma anemia profunda. E aí, nesse caso, o paciente é contraindicado para fazer um procedimento. Mas a gente só descobre isso num exame pré-operatório, num hemograma. Portanto, o paciente está com anemia grave, vai se tratar, vai curar, porque as coisas podem se complicar. Outro exame que a gente tem, que a gente lança a mão, que é um exame simples de fazer, é o exame da glicemia em jejum. É esse exame que a gente faz de uma punçãozinha, de uma picadinha, a gente pega uma gotinha de sangue, coloca no glicosímetro e avalia. Dados para isso, parâmetros para isso, a gente segue. Eu computei agora que o paciente entre 70 e 90 microgramas de glicemia, ele está dentro do normal, abaixo de 70 ele já está desenvolvendo um quadro de hipoglicemia. E isso é simples, o paciente sentou na cadeira, a gente faz. Lógico que a gente tem alguns cuidados para colher esse exame, a gente nunca pede esse exame imediatamente após a alimentação dele. Então ele tomou aquele café, então comeu aquele pãozinho de queijo, ele fez uma dieta, mesmo que seja leve, mas a gente tem que aguardar pelo menos 2 horas para a gente fazer a coleta desse exame. Então esse exame é importante, é um exame simples, é um exame que a gente lança a mão, não custa nada fazer isso e é uma segurança para nós, o paciente. Falei, o paciente está com risco de uma hipoglicemia, dá um suquinho, dá um alimento, eu não estou fazendo propaganda, mas dá uma Coca-Cola, um gole de Coca-Cola, a glicemia dele vai lá para 100 e aí pode fazer qualquer tipo de cirurgia. É importante também observar o horário, né, desse paciente operar, tudo isso é muito importante para um paciente desse, né? Exatamente. Eu tenho alguns dados no hemograma que eu falei, do eritograma, eu acabei pulando do leucograma. Se ele apresenta neutrófilos abaixo de leucócitos abaixo de 2.000, é sinal que a defesa dele está lá embaixo e a gente tem que tomar muito cuidado porque ele pode estar desenvolvendo um quadro muito grande. E às vezes o paciente não sabe disso, né? Ele não está com sintoma de nada nesse momento. Nada, é tudo assintomático. Então, por isso que a achada é muito importante, acaba detectando numa consulta odontológica, num pré-operatório odontológico, a gente acaba detectando isso. Sobre neutrófilos, eu também deixei de falar, sobre os neutrófilos, eu deixei de falar os pacientes que têm neutropenia ou neutrocitose, ou seja, baixa quantidade de neutrófilos ou excesso, o número elevado de neutrófilos, principalmente para aqueles pacientes que são portadores de diabetes, ele pode estar desenvolvendo um quadro muito grave de septicemia. Então a gente solicita os exames, avalia, a gente não se aventura, a gente faz isso de forma consciente. Eu pedi esse exame no começo do tratamento do paciente. O paciente vem aqui, é recorrente, ele iniciou um tratamento de canal, um tratamento cirúrgico, um tratamento periodontal, uma raspagem, uma biópsia, enfim. Ele vai vir aqui uma vez por semana, eu faço essa coleta desse exame, não do hemograma, mas eu faço pelo menos a glicemia em todas as minhas consultas, para poder trabalhar com segurança, para dar segurança para o meu paciente, enfim, para ninguém correr risco. Paciente portador de diabetes, não pode esquecer, o risco do paciente que tem diabetes é de um risco de infecção. E aí, em que situações que a gente trabalha com esses pacientes, assim, até que ponto que eu posso trabalhar com esse paciente de forma segura. Glicemia 70, 99, jejum normal. Paciente que tem diabetes 80, 90, 100... É um paciente que ele é um paciente diabético, mas é um paciente que é compensado. Se ele apresentar 120, 130, isso não vai contraindicar nenhum procedimento odontológico. Quanto maior a glicemia, óbvio, maior a complicação. Maior a dor de cabeça, o pós-operatório é mais complicado. Então a gente só fica atento. Está lá com 175, eu posso fazer... doutor Gabriel, posso fazer a cirurgia? Implante? Eu posso fazer? Pode fazer. Eu tenho que avaliar só e deixar preparado o paciente, porque ele vai ter um pós-operatório diferente de um paciente que está num controle de uma glicemia normal.
Outro exame importantíssimo, então são 3 exames, hemograma, a glicemia em jejum e um outro exame que é extremamente importante é a hemoglobina glicada. Essa a gente não consegue fingir, essa a gente não consegue esconder do paciente, não consegue esconder do endocrinologista se a gente está fazendo o nosso controle alimentar. A hemoglobina glicada, também conhecida como HbA1c, é um exame que ele acaba mostrando para nós o histórico do paciente de até 3 meses atrás. Chama hemoglobina glicada porque é a hemoglobina unida à molécula de glicose durante esse período, até o período de vida da hemoglobina, que são em torno de 120 dias. Por isso a gente consegue esse parâmetro de 90 a 120. Porque tem paciente que sabe que vai fazer o exame, aí naquela semana anterior ela dá aquela controlada, põe o pé no freio e evita de comer o carboidrato, faz um pouquinho de caminhada e aí vai fazer o exame e aí a glicemia dá uma melhorada. Esse daí é o dedo duro, né? Esse exame acaba acusando tudo o que o paciente fez durante aquele período de 3 meses, mostrando mesmo quem é esse paciente, que tipo de paciente que a gente está lidando. E o paciente, na hemoglobina glicada, apresenta até 6,5%, o número de 6,5% é um paciente que a gente considera descompensado. E ele pode estar desenvolvendo, correndo o risco de ter uma retinopatia, pé diabético, uma nefropatia diabética e doença periodontal. Então, tem todas as relações, o paciente descompensado correndo todos esses riscos. Sobre a hemoglobina glicada, abaixo de 6,5%, o paciente não está diabético. Uma paciente com 70 miligramas de glicemia é um paciente que está desenvolvendo uma hipoglicemia. Abaixo disso, o risco é melhor fazer aquele uso da Coca-Cola, que nem eu disse. De 70% a 175%, eu não altero o manejo clínico aqui na clínica. Eu vou fazer um procedimento normal, lembrando sempre da previsibilidade, sabendo do risco que o paciente tem de uma dificuldade de uma reparação tecidual. Acima disso, a mesma coisa, podendo correr riscos de infecção. De 175 a 240, aí você fala, Gabriel, você é louco operar um paciente com 240? Nessa situação, e isso tem amparo científico, está baseado em todos os dados científicos, eu começo a avaliar a necessidade de uso do antibiótico. Então, não é todo paciente diabético que eu vou colocar ele, fazer um antibiótico prévio, não é para sempre. De 240 a 400, eu vou fazer, obrigatoriamente, entro com antibiótico, e acima de 400 na glicemia, aí está totalmente contraindicado qualquer procedimento. É isso, né? Eu acho que se ainda tem alguma dúvida a respeito disso, se esse é o seu caso, dá uma ligadinha para a gente pode conversa aqui pessoalmente ou por telefone, WhatsApp. Então, vou passar os nossos contatos para você que está aí acompanhando o programa. Os telefones aqui da Jade Odontologia são 3895-7572 ou pelo WhatsApp 97075-2314, tá certo? Nós estamos ao lado do metrô Ana Rosa, super fácil acesso aqui em São Paulo. Então a gente aguarda vocês, vai ser um prazer, vem bater um papo e a gente pode esclarecer tudo isso aqui de novo, pessoalmente, para cada um de vocês, tá certo? Então Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, uma ótima semana para todo mundo. Ótima semana, até a semana que vem.